Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Matemática Financeira. Vamos começar? Olá, este é o segundo vídeo da 10ª aula do curso de Matemática Financeira. Nele vamos aprender sobre capital de giro. Vamos lá? O capital de giro é o dinheiro disponível para a empresa para que possa realizar suas atividades. Por exemplo, no supermercado é o dinheiro disponível para comprar mais material. Ou em uma empresa de limpeza é o dinheiro disponível para comprar material de limpeza e equipamentos e pagar os funcionários. Então, é um dinheiro que toda empresa precisa ter reservado. Mas em alguns momentos é necessário realizar um empréstimo a instituições financeiras para conseguir garantir esse dinheiro, especialmente quando a empresa está começando. Nessa aula, nós vamos estudar modalidades de empréstimos bancários de curto prazo dirigidos ao capital de giro das empresas. Mais especificamente, vamos estudar descontos de duplicatas e notas promissórias. São utilizados desconto bancário ou simples por fora, para o cálculo dos encargos financeiros e da taxa efetiva de custo de operações bancárias de desconto de duplicadas. A operação de desconto envolve a negociação de um título representativo de um crédito, antes da data de seu vencimento. Pode ser interpretada como uma cessão dos direitos existentes sobre um título em troca de alguma compensação financeira. Sobre esse tipo de atividade financeira, são cobrados encargos financeiros sobre operações de descontos em bancos comerciais que costumam ser aplicados sobre o valor nominal do título e descontados antecipadamente. São elas taxa de desconto nominal, que segue as características de desconto bancário estudadas anteriormente e representa a relação entre os juros e o valor nominal do título. Costuma ser definida mensalmente e aplicada de forma linear nas operações de desconto. A segunda é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que é calculado linearmente sobre o valor nominal do título e cobrado no ato da liberação dos recursos. Além da taxa administrativa, que é cobrada muitas vezes pelas instituições financeiras para cobrir despesas de abertura, concessão e controle de crédito. Como as demais, é calculada uma única vez e descontada na liberação dos recursos. A taxa de juros implícita admitida no desconto por fora, ou bancário, pode ser calculada de forma direta, usando a fórmula já vista nas aulas anteriores, que pede a taxa, que apresenta a taxa, como a fração onde o numerador é a taxa de desconto pelo prazo vezes o prazo e o denominador é 1 menos a taxa de desconto vezes o prazo. Adaptando essa equação para a inclusão do IOF, teremos a expressão de cálculo do custo efetivo para todo o período da operação, onde a taxa é dada, a taxa I é dada pela taxa do desconto D mais o IOF, dividido por 1 menos a taxa de desconto D mais o IOF, onde, nesse caso, estamos considerando o D e o IOF como taxas representativas de todo o período, por isso que não aparece o tempo N. Como exemplo, calcule o custo efetivo da operação financeira de desconto bancário a uma taxa nominal de 3,8% ao mês e 0,0041% ao dia de IOF, em um prazo de 60 dias. Aplicando a fórmula, nós vamos ter que a taxa do custo efetivo vai ser dada por, no numerador, 0,038 vezes 2, que representa a taxa de desconto de 3,8%, vezes 2, que é o que 30 dias representa, ou o que 60 dias representa, que são 2 meses, mais
0,000041 vezes 60, que é o produto da taxa diária do IOF pelos 60 dias. Tudo isso dividido por 1 menos o termo do numerador. Daí, resultaremos em uma taxa de 8,51% ao bimestre. Com isso, a taxa efetiva mensal será dada pela taxa equivalente composta, calculada a partir da raiz de 1 mais 0,0851 menos 1, que vai me dar uma taxa de 4,17% ao mês. Utilizando as mesmas taxas do exemplo anterior, vamos considerar um valor nominal de 40 mil para um título, com o qual podemos calcular a taxa de custo efetivo de toda a transação, assim como a taxa equivalente mensal, seguindo o processo a seguir. O primeiro passo será calcular o valor do desconto. O valor do desconto vai ser o valor aplicando a fórmula do desconto por fora, que é o produto do valor nominal, 40 mil, pela taxa de desconto, 0,038, pelo prazo da aplicação, que são 2 meses, que vai resultar num valor de 3.040. O segundo passo será encontrar o valor do IOF, que é encontrado a partir do produto dos 40 mil, que é o valor nominal, pela taxa do IOF, que é 0,000041, pelo prazo, que são 60 dias, já que o IOF é ao dia, que vai resultar num valor de R$ 98,40. O terceiro passo é apresentar qual é o valor líquido liberado, ou seja, qual é o valor descontado por fora. Vamos calcular a partir do valor nominal menos o valor do desconto por fora, menos a taxa do IOF, ou seja, 40 mil menos 3.040 menos 98,4. resultando em 36.861,60. Próximo passo é de posse do valor nominal e do valor descontado, podemos calcular a taxa efetiva do período, que é dada pela fração do valor nominal dividido pelo valor descontado menos 1, que vai ser 40 mil dividido por 36.861,6 menos 1, resultando em uma taxa de 8,51% ao bimestre. Por fim, podemos calcular a taxa equivalente mensal composta, que vai ser dada pela raiz de 1,0851 menos 1, que resulta em uma taxa de 4,17% ao mês. Ainda há outra forma de encontrar a taxa efetiva do período com as informações apresentadas. A saber, vamos dividir o valor do desconto mais o IOF pelo valor descontado, seja o desconto por fora mais IOF, dividido pelo valor por fora, que é dada pela fração 3.040 mais 98,4 dividido por 36.861,6, resultando nas mesmas taxas anteriores, de 8,51% ao bimestre e 4,17% ao mês, após calcular a taxa equivalente composta. As notas promissórias são títulos de curto prazo que as empresas emitem para conseguir recursos no mercado para financiar suas necessidades de capital de giro. Os custos de emissão desses títulos são, em geral, formados pelos juros pagos aos aplicadores, comissões e despesas. Costumam ser negociados com desconto, sendo seu valor de face ou valor nominal pago por ocasião do seu resgate,
Como exemplo, considere a seguinte situação. Admita que uma empresa tenha emitido 3,5 milhões em notas promissórias por 180 dias. A remuneração oferecida aos aplicadores é uma taxa de desconto de 1,2% ao mês, ou 7,2% ao semestre. A empresa incorre ainda em despesas diversas, equivalentes a 0,4% do valor da emissão. O que se pede é calcular o valor líquido recebido pela empresa emitente e o custo efetivo mensal da operação. Para solucionar, vamos calcular o valor líquido recebido ou o valor descontado por fora, realizando o produto de 3.500.000 por 0,072, que é a taxa, que vai me dar um total de 252 mil. Para calcular as despesas diversas, nós vamos fazer o produto dos 3.500.000 pela taxa de 0,004 das despesas, resultando em 14 mil. Com isso, o valor líquido recebido será dado pela diferença do valor nominal pelos descontos. O desconto por fora, calculado, e o desconto das despesas, que é dado pela diferença de 3.500.000 menos 252 mil menos 14 mil, resultando em um valor líquido de 3.234.000. E por fim, o custo efetivo ou taxa efetiva mensal será dado pela fórmula da raiz sexta da fração de 3.500.000 sobre 3.234.000, que é o valor nominal pelo valor líquido recebido menos 1, resultando em uma taxa de 1,32% ao mês. Esta é a última aula desta unidade. Na próxima unidade vamos estudar rendas, anuidade e amortização. Até lá!